Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para juntos nós estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Esse bloco de estudo que nós estamos realizando são da Convenção Batista Fluminense, da revista Palavra e Vida, que tem por título Recomeçar um Grande Desafio. E essa lição de número 4, o título dela é Ouvindo Pessoas Certas. E nós sabemos que quando essa verdade ela se faz de uma maneira realmente eficiente, direta, né, os resultados são bons. E nós também podemos ter certeza que quando nós damos ouvido às pessoas incertas ou incorretas, o resultado não é bom. Exemplo bíblico que nós temos, né? Um dos exemplos, temos vários, mas podemos citar um, é o caso de Roboão, filho de Salomão, quando ele assume o reino e o povo vai reclamar com ele porque os impostos eram muito pesados, todas as cargas, os infortúnios sociais e toda a movimentação da vida do povo estava sofrendo uma pressão muito grande. E, e o povo reclama, então o Jeroboão Roboão, melhor dizendo, vai falar com os anciãos, olha, realmente seu pai apertou muita gente, botou em carga pesada de impostos, e tal, conta toda aquela narrativa, né? É, tentando persuadir para que ele realmente faça diferente do seu pai. Mas ele também vai se aconselhar com os jovens. E a narrativa do texto bíblico vai dizer lá em Reis que ele, em vez de realmente ouvir os anciãos, ele deu ouvido aos jovens, aqueles que foram criados com ele, eram da mesma idade dele. E ele vai falar que o dedo dele, o dedinho dele, era não chegava nem perto de tudo que o pai dele fez, né? Que ele ia apertar aquele povo muito mais ainda. E o resultado disso que nós vamos ver, para não se alongar aqui, para nós entrarmos na nossa lição, é que o reino foi dividido, tá? O reino foi rasgado. Ele ficou com 2 tribos e as outras 10 tribos acompanharam Jeroboão. Então, quando nós damos ouvidos às pessoas incertas ou às pessoas erradas, a consequência, ela muitas das vezes, ela é desastrosa. E foi assim que aconteceu com o reino de Israel. O reino, então, assim, foi dividido e a gente vai conhecendo a história, vai vendo que muitos problemas vieram depois disso, né? Até chegar a esse ponto aqui que nós vamos estudar, que é a reconstrução, está falando também sobre a reconstrução do segundo templo, onde ali o profeta Ageu e o profeta Zacarias vão auxiliar aqueles que estão ali na reconstrução do templo. O primeiro tópico que o autor que coloca é uma afirmativa e é um destaque, mas podemos também transformar isso numa pergunta, né? Quem são as pessoas certas? Ou de quem você tem se aproximado? E o que essa pessoa realmente tem feito de bom para que você possa crescer socialmente, espiritualmente, moralmente, né? Então ele coloca aqui, ouvindo as pessoas certas, né? Baseado lá no livro de Esdras, no capítulo 5. E ele diz aqui que o objetivo da presente lição é refletir e avaliar sobre aquilo que precisa ser mudado e retomada do caminho a trilhar num contexto de múltiplas informações de crise. Né? Ele vai fazer alusão a isso aqui, é o momento que nós estamos vivendo, né? De muita informação e de muita desinformação, né? Então ele vai dizer mais na frente aí da questão realmente das meias mentiras ou das fake news, né? Que tem feito muitas pessoas entrarem em crise, muitas vezes acreditar que uma verdade é uma verdade, né? E uma mentira é uma verdade, e é uma fake news e por aí vai. Né? Ele diz aqui, as lições até aqui delineadas, que nós já estudamos, têm pavimentado uma estrada segura, a fim de continuarmos avançando e retomando a confiança, após um período extremamente desafiador que foi o ano de 2020. Todos nós passamos por esses momentos difíceis, né?
Muitos foram acometidos dessa doença, Covid, muitos foram. Muitos ficaram graves, outros menos graves. E muitos daqueles que eram nossos próximos, até parentes, nós perdemos. Perdemos essas pessoas para essa doença. Então foi um período realmente muito, muito difícil, né? E ainda está sendo. Mas o primeiro ano foi porque era uma doença desconhecida, já um pouco conhecida, mas assim mesmo veio a vacina, e ela está sendo implementada, mas isso ainda traz um certo desconforto e uma insegurança e uma incerteza. Então, em meio a tudo isso, em quem nós devemos confiar? A quem nós devemos dar ouvido? E como nós podemos fazer isso? Então, ele diz aqui que o nosso ponto de partida é nos certificarmos daquilo que temos visto e ouvido. Né? Os apóstolos falaram isso. Eles não poderiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido, né? Que era do Jesus Cristo, era o Salvador, que curava, que libertava, que trazia a palavra de conforto, né? Que ele não usurpava as pessoas, não usava as pessoas, pelo contrário, ele servia as pessoas, né? Então, aí diz aqui, para que tenhamos autoridade espiritual necessária para nos orientarmos no caminho, é orientar outros, né? Pessoas certas, observando o que tem acontecido à nossa volta e à nossa sociedade. Né? Porque às vezes nós estamos podemos estar um pouquinho desatentos, mas tem alguém que está atento. Tem muitas pessoas que estão atentas. Então nós temos que saber a quem nós precisamos ouvir, a dar ouvidos, para que não possamos estar dando ouvido às pessoas erradas. E com isso também nós cometemos erros. Né? Isso que às vezes acontece, muitas vezes você recebe uma mensagem no seu celular e você vai replicando aquela mensagem sem saber se é. Você acha que é uma verdade porque aquele assunto te interessou e você vai repassando para frente. Ou alguma coisa, né, já um pouquinho mais, né, quando não tinha toda essa questão de mídia, quando você ouvia alguém que falava alguma coisa, às vezes você não verificava essa verdade e você saía replicando. E muitas vezes era uma mentira e depois fica muito difícil você desfazer tudo aquilo que você tinha ouvido e aquilo que você passou para frente. Ele diz aqui que em meio a tantas influências e opiniões, vimos surgir as fake news, né? O novo nome moderno para a conhecida maléfica mentira. Né? Alguns preferem chamar de meias-verdades. Né? Pergunta aí, existe meia-verdade? Né? Gerando uma real guerra de versões. Visões do mesmo fato. Né? Toda a narrativa tem mostrado uma tentativa de construir algo e, ao mesmo tempo, de desconstruir fundamentos e princípios sólidos. Sendo assim, a nossa atenção se volta para o mundo à nossa volta e, concomitantemente, para a palavra de Deus, compreendendo o que aconteceu com o povo de Israel, aplicando ao nosso tempo. Nós sabemos que o povo de Israel foi levado ao cativeiro, que o templo foi destruído, o primeiro templo foi destruído, né? E culminou lá com Nabucodonosor acabando. O templo já tinha sido invadido outras vezes, mas não tinha sido destruído. Mas no reinado de Nabucodonosor, o templo é totalmente destruído. Né? Então, o que nós podemos aprender com o povo de Israel? Que a desobediência, pela desobediência nós pagamos um preço muito alto. Então nós temos que ter cuidado. Né? Porque a Bíblia fala que a alma que peca, essa morre. Ou seja, e diz que todos os pecados estão separados da glória de Deus. Mas diz que a misericórdia, a graça de Deus, né, em Cristo Jesus, é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, ele, através da sua graça, do favor que nós não merecemos, mas que ele nos dá a oportunidade de ser salvo. Então nós temos que saber a quem nós darmos ouvido para que nós não possamos perder aquilo que é mais precioso para nós, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele continua dizendo aqui que o povo de Israel, após um grande período no cativeiro, ou seja, 70 anos, fruto da desobediência, a aliança, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, vai narrar a respeito, tem a possibilidade de retornar a Jerusalém quando Ciro, o persa, ao vencer os babilônios, adota uma política de repatriação. Um mover de Deus na história e na restauração do povo, lá em Êxodo, no capítulo 1. Nós sabemos que Deus faz da maneira que Ele quer, como Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele usa um ímpio, que Ciro era um rei persa, não tinha nada a ver, não era um rei temente a Deus, mas o Deus move o coração de Ciro, permite que o povo retorne para Jerusalém, e mais do que isso, que reconstrua a cidade, que reconstrua o templo, né? Que reconstrua o templo.
Então isso é importante para nós vermos o mover e a ação de Deus. Confiar que Deus é Deus em todo o tempo, até nos momentos de adversidade. E nesse contexto, os israelitas se viram diante de muitos desafios. Dentre estes, a reconstrução do Templo de Jerusalém, que havia sido destruído, como eu falei, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, lá em 2 Reis, no capítulo 25. O livro de Esdras trata diretamente dos avanços, dos retrocessos desse desafio. De um lado, os avanços, as motivações e a retomada e a reconstrução. Então, tem todo um contexto, né, acontecendo aqui. Né? E o que fazer? Né? Então, em primeiro lugar aqui que nós podemos observar que o povo deu ouvido à voz de Deus. Né? Deus mandou, e com isso o rei autorizou eles a reconstruir o templo. Não acontece exatamente no reinado de Ciro, né? Mas vai continuar esse acontecimento lá no reinado de Dário e nós vamos ver aqui o que vai acontecer. Quem são as pessoas certas? Né? Esse é um questionamento que eu devo fazer para mim e para você. De quem você tem se cercado? Quem são as pessoas que andam à sua volta? Né? Quando pensamos sobre quem devemos ouvir, pode ser que de forma imediata tenhamos em mente a orientação apresentada por Deus no Monte da Transfiguração. Né? E nós vamos ver lá o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração, quando ali os discípulos amados e outros discípulos estavam ali com Jesus, né? E o texto vai dizer lá no capítulo 17, no versículo 5, diz assim: e ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvir. Então, não é qualquer pessoa que nós podemos ouvir, né? Mas nós devemos dar ouvido às pessoas certas. Em nosso caso, como cristãos, temos que ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, né? Através do que Jesus Cristo permitiu que viesse a essa terra para que não pudesse nos alertar. Então é essa atenção, é esse que nós não podemos perder, essa visão, né? A quem nós precisamos ouvir. Mas o fato é que, em meio às decisões e pressões do dia a dia, perdemos o foco. E assim escutamos vozes que podem nos levar ao erro. Por esse motivo, é importante estarmos cercados de pessoas certas. Os profetas Ageu e Zacarias foram os homens que trouxeram as orientações adequadas, falando em nome de Deus de Israel. Né? Não basta apenas profetizar sobre Deus, pois falsos profetas já haviam causado muitos enganos em meio ao povo, afirmando em nome dele coisas que não estavam autorizados a fazer. E a gente andando, correndo um pouco lá para frente da história, a gente vai ver também o que aconteceu nos tempos de Jesus. Né? E ele mesmo vai falar, ó, muitos virão em meu nome, profetizarão, dizem isso e tal, tal, tal. E eles vão perguntar, Senhor, olha, fizemos tudo isso no teu nome e tal. E ele falou, ó, fica longe de mim que eu não conheço vocês não tem parte no meu reino. Então, a gente vai ver que tem muitos, naquele tempo lá atrás tinha, lá no tempo de Israel já tinha os falsos profetas, no tempo de Jesus tinha, no nosso tempo tem, que nós vemos aí largamente nas mídias, em muitas igrejas, muitas pessoas falando aquilo que Deus não mandou falar, e muitas pessoas seguindo, multidões seguindo a esses falsos profetas, dando ouvido a quem não deveria dar. Pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. Ageu e Zacarias eram homens que falavam em nome de Deus. Não bastava ouvir aqueles que afirmavam falar coisas de Deus. Os conselhos que trazem vida e transformação precisam vir de pessoas que têm uma vida de intimidade e profundidade com o Senhor. E o Espírito Santo quem deve orientar nossas ações, sempre em conformidade com as Escrituras. Né? Não pode ser no achismo. Né? Às vezes alguém tem uma palavra muito bonita, mas você tem que confirmar e tem que saber se aquela palavra vem de Deus. Como nós podemos fazer isso? Consultando as Escrituras, né? Que fala que delas procede a vida eterna. Né? Ali que nós vamos saber o que é certo e o que é errado e para onde nós podemos caminhar. Como diz aqui lá o texto lá no Monte da Transfiguração. Né? Deus falando para Jesus, né? Ali para aquelas pessoas, ó, esse é meu filho amado, a ele é o que nós devemos dar ouvido, a Jesus Cristo. Pessoas apresentam palavras de encorajamento, pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e consolo. O profeta Zacarias nos aponta uma verdade que devemos observar.
temos que ter o cuidado de, mesmo em meio à exortação, apresentar encorajamento e consolo. Então o Senhor respondeu boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Né? Zacarias lá no capítulo 1, versículo 13. Então, nós vemos que quando nós esperamos em Deus, a resposta certa vai vir de Deus. Né? O salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Né? Então a nossa expectativa, o nosso ouvido precisa estar inclinado para Deus, para ouvir as coisas de Deus. Porque existe muito ruído em toda a volta, e às vezes a gente ouve coisa que não deveria ouvir, e vai replicando aquelas coisas que vão nos afastando da presença de Deus e do caminho de Deus, e que pode nos levar a perder a salvação, se a nossa raiz, se a nossa base não estiver em Cristo. E o autor continua dizendo aqui, ouvir requer disposição para obedecer. Né? Não basta só obedecer, não basta só realmente ouvir, precisa obedecer. A palavra de Deus fala que obediência é melhor que sacrifício, ou seja, quem obedece pela metade não obedece, e quem não dá ouvido e não obedece acaba pagando um preço, e às vezes esse preço é caro, que é a separação eterna de Deus. Como eu falei aqui pelos falsos profetas, Jesus falou, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Né? Eu nunca vi vocês. Mas vimos o seu nome profetizado. Eu não conheço vocês. Né? Para que a gente não possa cair, a gente não possa perder aquilo que nós almejamos, que é estar um dia na glória com o nosso Salvador, com o nosso Criador. Após compreender as orientações apresentadas, o povo retorna imediatamente à construção do templo. Era preciso mais do que apenas ouvir, e era ouvir o que era certo. Deveriam colocar em prática todas as ordens dadas por Deus através dos profetas. Um dos grandes dilemas que vivemos não é saber o que é certo. As pessoas sabem perfeitamente, mas a disposição que temos de colocar as orientações que o Senhor nos apresenta. Por esse motivo, não basta apenas ouvir. Né? É preciso decidir obedecer. Está dizendo que a escolha é minha, é sua. Né? Nós vemos lá no início da história, né, do povo da humanidade, Adão e Eva resolveram o quê? Desobedecer. E o que eles ganharam? Né? Perderam a oportunidade de estar no paraíso. Né? E a morte física. Né? Nós passamos a viver com ela. Por quê? Pela questão de desobediência. Deram ouvido a quem não deveria dar ouvido. Por esse motivo, não basta apenas ouvir, como diz aqui. É preciso decidir obedecer. Zorobabel, o líder político, e Josué, líder religioso, tomaram decisão de recomeçar imediatamente o trabalho, mesmo sabendo que poderiam enfrentar oposições. É o que acontece conosco. Que muitas das vezes nós somos desestimulados a não fazer aquilo que é certo. Né? Então está dizendo que ao longo da nossa carreira, da nossa vivência espiritual, da nossa vivência social, ou no meio onde nós vivemos, nós vamos sempre enfrentar oposições. Vamos ter pessoas que vão nos ajudar, vão nos apoiar, mas vai ter aqueles também que vão tentar realmente nos desestabilizar. Né? Então, assim, mas havia uma certeza, Deus estava com eles. Assim como Deus estava lá com eles, com o povo de Israel naquele negócio, na reconstrução do templo, né? Porque Deus havia permitido, Ele também está conosco. Né? Assim como Ele falou para o discípulo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz também que Ele ia preparar lugar para que onde Ele estivesse, os discípulos pudessem estar também, assim como nós. Então essa é a expectativa. Né? Então essa é a expectativa, de realmente que Deus é aquele que está no controle. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Ouvir sem obedecer traz sérias consequências. Né? Ageu lá no capítulo 1, versículo 5 a 11, vai narrar a respeito. Né? Pois o profeta Ageu apresenta aos israelitas as consequências da sua desobediência. Ele fala claramente, né? Mostrando para ele que por que eles viveram aquela situação, por que eles estavam vivendo aquela situação. E por que essa necessidade agora de retomar a construção do templo. Ou seja, né? Um simbolismo, né, de nos estar à presença de Deus, que nós muitas das vezes para fazer essa reaproximação de Deus, nós precisamos colocar a mão na massa, precisamos fazer alguma coisa, né? Nos aproximar de Deus. Por quê? Não é Deus que nos afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. O povo estava vivendo de maneira egoísta e experimentando a miséria social e econômica.
ao se esquecerem do Senhor e abandonar os seus postos de trabalho. Deus trouxe punições sérias, como afirma lá o Dr. Russell Sheldon, em seu comentário, por causa da negligência deles, ou seja, lá dos israelitas, com o Senhor e a casa do Senhor, o Senhor não derramaria suas bênçãos. Não podemos cometer o erro da negligência se desejamos recomeçar. Se ouvirmos a voz de Deus através de homens que Ele mesmo tem levantado para nos orientar, então obedecer trará consigo consequências desastrosas, né? Então, desobedecer trará consigo consequências desastrosas, né? Então, Deus usa pessoas. Assim como muitas pessoas são usadas para tentar nos desviar do caminho, existem muitas pessoas, homens de Deus, referendados por Deus, que nos ajudam a manter o foco, a manter o caminho. Mas a gente precisa discernir quando é e quando não é de Deus, né? Como nós sabemos isso? Através da sua palavra, né? A Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da medula e da alma. Ou seja, é algo contundente. Nós sabemos quando é verdade, né? E a própria palavra diz que quando a gente conhece a verdade traz liberdade, né? A verdade traz conhecimento, traz esclarecimento. Ouvir exige compromisso e empenho. Os profetas estavam com o povo e a obra havia recomeçado. Agora deveria ser concluída. Para isso, era necessário empenhar-se para cumprir a orientação do Senhor. Nesse momento, através do profeta Ageu, Deus envia uma palavra de motivação. Estou com vocês. Né? Como Jesus falou assim, estou convosco todos os dias. Né? Então, eu estou com vocês. Pode continuar nessa luta porque vocês não estão sozinhos. Né? Eu estou no controle. Nesse momento, através do profeta Ageu, Deus envia a palavra, né, de motivação. Eu estou com vocês. Quando nós nos decidimos a cumprir a vontade de Deus, a presença dele faz toda a diferença. Deus é quem garante o sucesso do trabalho, provendo os recursos necessários. Né? Então não é na minha força, não é na sua força, mas é na força e no poder de Deus que as coisas acontecem. Muitas das vezes parece que não estão dando certo, muitas das vezes parece que está difícil, mas nós temos que esperar no Senhor e no controle do Senhor, para que nós possamos chegar aonde precisamos chegar. E aqui o autor coloca três perguntas ou três questionamentos. Primeiro ele diz assim, quem são as pessoas que nos cercam? Né? Quem são as pessoas que nos cercam? Né? E quais as características delas que marcaram a sua vida? Então, ou seja, o que elas trazem de bom para o seu crescimento? O que elas trazem de bom para a sua vida, pelo seu cotidiano? Né? Então, pensa nisso. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Que elas têm contribuído para o seu crescimento? E o segundo, ele continua aqui dizendo esse mesmo questionamento. Precisamos pensar para quem abrimos o nosso coração de maneira que isso nos influencia. Então, temos que estar cercados de pessoas certas para que a influência seja boa, seja uma influência certa. Né? Não influência positiva, não. É a influência certa. Aquelas que nos levam ao bom caminho, o caminho da vida eterna, o caminho da salvação, né? Dos bons relacionamentos. Né? Tem um ditado antigo que do lado dos nossos avós, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Então as pessoas estão vendo, né? De quem nós nos cercamos. Né? Então, e quando nós cercamos de boas pessoas, a tendência, nós temos um bom resultado. Né? Como nós cercamos de Jesus Cristo, é andar na sua direção, né? E termos Ele na nossa vida. Estamos dispostos a obedecer? Obedecer é o segredo do sucesso. A desobediência pressupõe castigo. Não basta ouvir diariamente a vontade do Senhor e seus conselhos, se não decidirmos colocar em prática. Né? E existe também a metade que se obedecer pela metade é desobedecer. Né? Então nós precisamos obedecer ao Senhor. Porque a própria palavra diz ainda que o ouvido dele está inclinado para a oração que se faz nesse lugar. A mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. Então o momento que nós estamos vivendo são momentos difíceis, são momentos ainda de crises. Né? Mas nós não podemos ficar parados, como diz o tema. Nós precisamos dar ouvido a Deus e recomeçar. Continuar caminhando, não podemos parar, ficar sentado à beira do caminho. Né? Porque a vida prossegue. Né? E nós precisamos prosseguir. E a palavra diz que nós precisamos prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo.
né? E olhar para Ele, porque realmente Ele é quem é a nossa referência, Ele é a pessoa certa, a quem nós devemos ouvir e a quem nós devemos direcionar a nossa petição, a nossa oração, para que nós possamos realmente chegar à vida eterna. Então que Deus possa nos abençoar, que a graça dele possa estar sobre a sua vida e sobre a sua família, em todos os momentos de crise que nós estamos passando. Graça e paz.